Queridos, graça e paz, vocês estão bem? Vocês vieram prontos para celebrar o Senhor? Aleluia! Deus tem uma porção preparada para você essa noite, amém? Aleluia! Vamos declarar que Ele é bom. Porque você é bom, você não muda e em meu alcance você permanece o mesmo. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida. Posso ouvir a tua voz
você. Teu nome é imutável. Você não muda, você não falha. Temos a certeza que podemos confiar em Ti, Pai. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável.
Digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo. Senhor é digno de ser adorado, engrandecido. Senhor Jesus, esse culto é teu, nós estamos aqui por tua causa. Foi pelo teu amor que nos encontrou quando nós ainda estávamos separados de ti. Obrigado porque nos fizestes uma nova criação, nos fizestes teus filhos, nos confiastes uma nova natureza, nos chamastes para um tempo e de comunhão e de relacionamento contigo.
Muito obrigado, Senhor, porque podemos te adorar, podemos exalar a tua santidade, a tua grandeza, a tua bondade, a tua fidelidade por meio da nossa vida. Podemos viver aquilo que você tem para nós. Oh, obrigado, Senhor, por uma noite extraordinária. Esse não é um lugar comum. Aqui não existem pessoas comuns. Nós somos espirituais. Dependemos da tua unção, dependemos do teu Espírito e queremos nos molhar completamente em tudo que você tem para nós nessa noite. No nome de Jesus, abrimos o nosso coração, levamos nossa mente cativa à obediência de Cristo, buscando entregar a Ti o nosso melhor culto, sabendo que o Senhor é aquele que faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus, aleluia. Boa noite, irmãos, graça e paz. Você está bem? Seu rosto sabe disso? Então cumprimente quem está perto de você e diga a ele: que bom que você veio. Vamos de novo? Você pode fazer melhor, diga: que bom que você veio. Amém? Você pode sair do seu lugar, vai até alguma pessoa que você não conhece e cumprimente ele, se apresente a ele, diga que você está aqui para servir a vida dele, que ele é importante para o Senhor, que ele pode contar com a tua vida para ser Jesus para ele. Afinal de contas, nós somos filhos de um mesmo Pai. Ele nos chamou para um tempo sobrenatural, para um tempo extraordinário. Eu quero te convidar a, se você já cumprimentou, vai tomando teu assento. Eu quero te dar as boas-vindas nessa noite, graça e paz. Amém? Se você está nos visitando pela primeira vez, eu queria só que você fizesse um sinal. Nós queremos honrar a tua vida, te presentear nessa noite. Levanta só a tua mão, você está aqui pela primeira vez. Glória a Deus, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Amém? Que bom poder estarmos juntos nessa noite. Eu quero dar as boas-vindas, você que é de casa também, né? Nós não estivemos nos últimos 2 cultos aqui, eu e a Adriana e um grupo de irmãos. Nós estávamos lá em Petrolina, numa reunião de supervisão e também em um evento de liderança chamado Maximize. Amém? Um tempo poderoso, Deus acrescentou coisas preciosas, mas nós também podemos entregar muito para o Senhor naquele lugar. Se você ainda não conhece a plataforma Maximize, eu quero incentivar você a depois colocar lá no teu navegador, entra lá, pastoredilson.com/maximize. Esse trabalho, ele não é voltado apenas para líderes que são líderes na igreja local, mas a ideia mesmo é maximizar, aperfeiçoar, né, a tua liderança em todas as esferas da sociedade, seja na tua família, na igreja, se você é empresário, também nos teus negócios. Essa é uma plataforma maravilhosa. Você paga somente uma mensalidade de R$20 por mês e você tem acesso a conteúdos poderosos que vão poder te ajudar. E anualmente o pastor Edilson promove também a Conferência Maximize, que foi esse evento que nós tivemos lá, voltado para líderes também. Que tempo poderoso. Se você não foi esse ano, você está convidado aí no ano que vem, no mês de setembro. Amém? Vai estar aberto para que toda a igreja possa participar. Então, se você desejar participar, vai se organizando, se programando para na primeira semana de setembro do ano que vem, você também está lá junto conosco nesse tempo poderoso. Amém? Fomos muito molhados por tudo aquilo que Deus tem, pela visão que Deus tem. E é muito bom você chegar em outro lugar, você ver pessoas que foram ministrar, que talvez não conhecem nada da nossa história, não conhecem talvez nada daquilo que está acontecendo nesse lugar, mas ver que as palavras que nós recebemos naquele lugar são palavras bem parecidas com aquela que nós ouvimos e recebemos desse púlpito todos os cultos. Que bom poder ver pessoas sendo levantadas para tratar líderes e trabalhar com liderança, falando justamente sobre o que temos aprendido e ouvido nesse lugar. Então, meu irmão, como é bom saber que nós estamos no caminho certo. Amém? Nós estamos neste mês de setembro, começamos na quinta-feira, o tema do mês de setembro, que é ensinar. Ensinar é a terceira perna da nossa visão,
ensinar é aquilo que vem depois de amar e alcançar, é aquilo que nós aprendemos como visão, como algo que nos motiva, que nos mostra um caminho para seguir dentro da nossa igreja local. Você ouviu aqui na quinta-feira um pouco sobre, você foi ensinado sobre como reagir à manifestação, ao mover do Espírito Santo. Ontem você pôde receber um pouco sobre o entendimento maior que a palavra de Deus ela é apta e capaz em nos ensinar, em nos aperfeiçoar. Essa palavra é ela que vai trazer tudo aquilo que nós precisamos para viver a vida que Deus tem para nós aqui nessa terra. E eu estava pensando, na verdade, lá no mês passado, quando eu estava pensando sobre os temas desse mês, sobre os assuntos que iríamos abordar nesse mês, eu fiquei pensando sobre o que eu iria ministrar no primeiro dia que eu fosse falar sobre esse tema. E é interessante porque lá em julho, quando eu orava acerca disso, Deus disse assim: você precisa falar de algo que é essencial para a vida do cristão. E eu disse: e o que é, Senhor? E ele disse: fé. Então cutuque quem está perto de você e diga: fé. Não, faça com força, irmão, me ajude. Diga: fé. Amém? Fé. Eu não quero aqui me deter, e nós vamos realmente ter um tempo de ensino em vários cultos ao longo desse mês, mas eu não quero me deter tanto na parte técnica do tema. Eu não vou me deter tanto sobre falar a origem no grego de pistes, e o que pistes significa, e por que pistes foi traduzido como fé, e quais são as raízes que compõem a palavra pistes no grego. Não, eu quero falar com você primeiro, o que é fé? Alguns poderiam dizer, fé é você acreditar em Deus. Mas perceba que fé sempre tem a ver com acreditar em algo ou em alguém. Tudo bem? Então, se eu dissesse apenas que fé é acreditar em Deus, eu estou limitando a minha resposta. Alguém poderia dizer: pastor, ter fé é você saber o que a Bíblia diz. Saber o que a Bíblia diz é a base para a nossa fé, mas somente saber o que a Bíblia diz não é fé. Então, pastor, o que é fé? Melhor do que eu, a Bíblia nos diz o que é fé. E é muito tranquilo para nós quando nós vamos para a palavra de Deus e nós descobrimos exatamente o que ela diz acerca de um assunto. E eu quero ler com você Hebreus capítulo 11, versículo 1. Você já ouviu esse texto provavelmente muitas vezes, se você faz parte da Igreja Verbo da Vida. Mas eu quero mesmo colocar bases nessa noite para nós podermos avançar um pouco. E a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, amém? Você talvez vai ter nessa noite, ainda não estamos na época, né, de aulas demonstrativas do Rema, mas talvez você vai estar tendo a primeira parte do primeiro dia da aula, Fundamentos da Fé, lá no Rema nessa noite. Mas a Bíblia nos diz em Hebreus 11, 1, diz que a fé, diga, é. Mais uma vez. Então, se a Bíblia diz que a fé é, o que eu acho que é, não vale de nada. Tudo bem? Eu poderia conjecturar aqui e pensar um monte de coisa, mas quando a Bíblia diz fé é isso, então eu tenho que ficar com o que a Bíblia diz. Amém? E a Bíblia diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Coloca, por favor, na Almeida Revista Atualizada, para a gente entender o que é esse firme fundamento. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, ou que se não veem. Olha que coisa interessante, a Bíblia fala que a fé é uma certeza, é um firme fundamento, é uma convicção. Certeza de quê? De que algo que eu espero, olha, preste atenção, porque existe diferença entre esperança e fé. A gente vai entender sobre isso. Mas ele diz que fé é uma certeza em algo que eu espero. Tudo bem? É o primeiro passo. Mas ele também diz que fé é uma convicção do que eu não estou vendo. Ou seja, do que eu espero. Vamos entender? Quando eu digo assim, olha, Jesus vai voltar, você crê? Nós temos fé que Jesus vai voltar.
Mas a minha fé que Jesus vai voltar, quer dizer que ele vai voltar hoje? Porque não depende da minha fé para ele voltar. Depende do que Deus já estabeleceu, em tempos previamente estabelecidos. Conforme Atos capítulo 17 nos diz, mas não é aula de escatologia, vamos voltar para cá. Então, a fé, diga, é uma certeza, é uma convicção em algo que eu não estou vendo, mas que eu tenho essa certeza para que aquilo aconteça. Eu não estou vendo a manifestação daquilo ainda, fisicamente, mas eu tenho uma certeza e uma convicção tão grande naquilo, isso é fé. A fé não é saber o que está escrito. E por que fé não é saber o que está escrito? Porque eu posso saber o que está escrito, mas não tenho uma certeza daquilo. Quer ver um exemplo? Juliana, vem aqui, por favor. Vou escolher ela porque ela está com uma camisa bem... Vira para a igreja. Se eu dissesse assim, Juliana veio para a igreja hoje com uma camisa vermelha, você ia dizer o quê? Tem alguém daltônico aqui? Não. Por que você vai dizer que não é vermelha? Você tem certeza? Mas se eu chegar para você e disser que isso aqui... Que cor é essa, irmã? Amarelo ou verde limão? Tá, vamos imaginar que eu chego aqui e digo, é branca. Você vai acreditar? Por que você não vai acreditar? Você sabe, tem certeza que essa cor não é branca. Não é assim? Pronto. Você pode aplaudir a vida dela? Inaldo, por favor, fique de pé. Vira para a igreja. Imagina que eu estou andando na rua, bem bonito, feliz da vida. E aí eu digo assim, João! Você vai responder? Tu vai responder? João! Aí eu vou, chego para ele e digo assim, ô João, tu não vai me responder não, é? O que é que tu vai dizer? Não. Por que tu não vai me responder? Não é João? Teu nome não é João não. Mas me disseram que teu nome era João. Era errado. Qual é o teu nome? É Inaldo. Inaldo? Não é João Inaldo não? Nem Inaldo João? Não. E é Inaldo de quê? Inaldo Cristiano. Não, teu nome é João. Não. Tu tem certeza? Tu não tem cara de Inaldo não, cara. Aí procurando ver se tinha barba. Tem não. Teu nome é como? Inaldo. Tu tem certeza? Mas por que tu tem tanta certeza? Porque minha mãe lá escreveu tudo foi gravou e disse que era Inaldo. Mas tu viu quando ela botou teu nome Inaldo? Não. Mas como é que tu tem essa certeza por quê? Porque ela disse que meu nome é Inaldo e está registrado como Inaldo. Pronto. Você pode aplaudir a vida de Inaldo? O que é que eu quero te mostrar com isso, irmãos? Que embora nós possamos pensar e saber algumas coisas, a fé não é só saber, ou não é a gente achar. A fé é uma certeza. Por que você tem certeza que a camisa de Juliana não é branca? Porque você está vendo e você tem uma certeza. Agora, qual a diferença dessa certeza em ver a camisa dela para a fé? Porque a fé é uma certeza no que eu não vejo. Seu Inaldo não viu a mãe dele registrando o nome dele de Inaldo. Mas ele tem certeza que o nome dele é Inaldo. Por quê? Porque ele ouviu, ele aprendeu. E ele ouviu tanto chamarem ele de Inaldo que ele tem uma certeza dentro dele, desde pirrainha, quando ela era pequenininho, lá há muitos e muitos anos atrás, ele já sabia que o nome dele era Inaldo. O que é isso? Diga certeza. Então diga fé é uma certeza em alguma coisa. Agora, eu posso ter fé na palavra, ou eu posso ter convicção e fé em algo que não é a palavra. Mas eu não quero me focar em ter fé e certeza em algo que não é a palavra nessa noite. Eu quero me focar um pouco sobre fé em Deus, diga, na palavra. Aí você pode dizer, tá, pastor, eu já entendi que fé é uma certeza em algo que eu não estou vendo. Romanos capítulo 4, versículo 17, falando acerca de Abraão. Paulo, quando escreve para a igreja de Roma, ele diz, olha, Abraão creu contra a esperança, conforme Deus, que chama as coisas que não existem, como se já fosse. Ou chama a existência o que não existe. O que é que ele está querendo dizer?
que ainda que Deus não estivesse vendo nada, ele criou tudo falando, porque ele cria que quando ele falasse, aquilo ia acontecer. E ele diz que da mesma forma que Deus cria, acreditava sem ver, nós podemos crer sem ver também. É a mesma coisa, por exemplo, que Jesus ensina lá em Mateus capítulo 11, versículo 23, quando ele diz, tende fé em Deus. No original, na verdade, a ideia lá é tenha a fé de Deus, ou a fé como Deus tem. E que fé é essa? A fé que fala antes de ver. A fé que cria o que quer falando. Isso é uma certeza. Agora, aí você pode dizer, pastor, mas eu não tenho fé. Talvez você tenha fé, precisou de fé para ser salvo. Porque um dia alguém falou de Jesus para você e você ouviu, aquilo gerou uma certeza dentro de você que você precisava de Jesus. E aí você entregou a vida a Jesus. Isso é a fé para ser salvo. Mas depois que nós nascemos de novo, a Bíblia nos diz que Deus derramou em nós uma medida de fé. Agora, você concorda comigo que talvez você conheça pessoas que têm fé para ser curado, mas não têm fé para ser provido e suprido? Talvez você conheça pessoas que tenham fé para ser suprido, mas não têm fé para ser curado. Por quê? Porque a fé, depois que nós nascemos de novo, essa certeza e essa convicção não se aplica automaticamente para todas as áreas da nossa vida. Então, se eu não tenho fé para uma área, o que é que eu preciso fazer? Diga, buscar a palavra naquela área. E como é que a fé vem? Romanos 10, 17, a Bíblia diz de sorte que a fé vem pelo e ouvir o quê? A palavra de Deus. Olha a Bíblia de novo dizendo, a fé vem. Ah, pastor, eu estou tão sem fé, ora para mim para aumentar a minha fé. Isso não é bíblico. A Bíblia já diz como a fé vem. Agora, depois que ela vem, eu posso exercitar ela e ela aumentar. Mas não é bíblico orar, Senhor, aumenta a minha fé. Só tem uma passagem na Bíblia que alguém orou assim, e depois que ele disse isso, ele disse, perdoe a minha incredulidade. Mas a gente não vai exaurir toda essa matéria nessa noite, amém? Para isso você vai fazer o rema, e na matéria Fundamentos da Fé, você vai ter 7 dias somente falando sobre esse assunto. Mas a fé vem pelo ouvir. E como ela opera? Diga, pelo amor. Mais uma vez. Mais uma vez. Gálatas 5,6 diz que em Cristo, nem a circuncisão, se referindo a quem era judeu, nem a incircuncisão, que eram características dos gentios, em Cristo isso não vale de nada, ou tem valor algum. Mas a fé que atua ou que opera pelo... Coloca aqui Gálatas 5,6, por favor. A fé opera pelo... Então, quando 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2 diz que ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada me aproveita. O que é que ele está querendo dizer? Que a gente pode ter fé do tamanho de um trem. Se nós não estivermos andando em amor, nossa fé não vai funcionar. Tudo bem até aqui? Aí teve uma ministração certa vez que eu ministrei, e o título é Por que minha fé não funciona? E aí você pode procurar no YouTube e assistir. Mas por um dos motivos da nossa fé não funcionar, 2 motivos, só vou falar bem rápido dentro do que eu já falei até agora. Primeiro, é porque as pessoas acham que tem fé e não tem. Elas têm um conhecimento, elas concordam, né, com aquilo, algo automático, uma concordância na mente, mas não é a fé do tipo de Deus. Não é aquela certeza. Por quê? Ninguém rouba de Hinaldo, que o nome dele é Hinaldo, porque ele tem certeza, convicção. Isso só vem com o tempo. No começo, talvez ele começou a ouvir. Hinaldo. E ele nem sabia quem era direito. Mas ele ouviu tanto aquilo que gerou uma certeza dentro dele. Assim é a fé. Nós começamos a ouvir a palavra acerca daquilo que nós precisamos. E aquilo vai trazendo uma convicção dentro de nós. Quando nós ouvimos e começamos a meditar naquilo. Não é só ouvir por ouvir. Ouvir por ouvir, nós podemos ouvir a Bíblia o dia inteiro em áudio. E se eu for ouvir por ouvir, não funciona de nada. Mas quando nós ouvimos e atentamos para aquilo, quando nós começamos a pensar naquilo, aquela convicção vai chegando por dentro.
Nós vamos ter a partir de amanhã mais uma edição do Centro de Cura. E eu me lembro que enquanto eu estava trabalhando no Centro de Cura, muitas das pessoas, eu creio que quase a totalidade das pessoas eram curadas sentadas ouvindo. Não era no dia da imposição de mãos. Por quê? Porque eles ouviam sobre fé e aquilo ia gerando fé dentro deles. Eles aprendiam sobre cura, eles entendiam o que Jesus fez. E a fé ia chegando. E quando é que a fé chega? Quando a convicção chega. E quando é que a convicção chega? Quando um pensamento, quando um sentimento, quando o que alguém diz, não rouba mais aquela certeza de dentro de você. É aí que a fé está operando. Mas a fé está operando e eu não vi a manifestação daquilo ainda. Não tem problema, você não anda em fé quando se manifesta, você anda em fé quando crê. O manifestar-se pode ser instantâneo ou progressivo. Mas aquela convicção dentro de você é assim, vai acontecer, ninguém rouba isso de mim, isso é a fé. Agora, enquanto a gente fica, no domingo eu estou crendo, na segunda, eu acho que acordei, acho que não é bem assim não. Né? Aí alguém chega para você e diz, anda em fé, você, eita, aí se levanta. Aí no outro dia, já faz 2 dias que eu estou tentando, não está acontecendo. A fé é a certeza, diga certeza, de que aquilo que nós não estamos vendo, mas que a palavra diz, irmãos, vai acontecer. Tudo bem até aqui? Agora, essa fé, ela precisa ser manifesta, diga manifesta. E ela é revelada de 2 formas, na verdade de 3 formas. Eu quero abordar um pouco rapidamente isso aqui nessa noite. Primeiro é que quem tem fé, fala fé. Diga, quem tem fé, fala fé. Mais uma vez. Quem tem fé não fala incredulidade. Quem está em fé, em alguma área da tua vida, não vai falar contrário à palavra. Quando nós estamos andando em fé, nós não vamos murmurar. Aí você pode dizer, pastor, mas eu pensei que somente eu ficar repetindo, isso era fé. Não, isso é um passo só. Porque quem tem fé, diga, fala. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, por favor, coloca aqui. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso eu também nós cremos, por isso também falamos. Quando ele fala espírito da fé, ele está falando sobre uma atitude, algo que você vai fazer com a fé que você tem. Porque nós temos o espírito, essa atitude de andar em fé também, e quem manifesta essa fé dentro de nós, diga o Espírito Santo que nos foi dado. No nosso espírito recriado. Quando nós cremos e nós nos levantamos em fé, nós vamos começar a falar o que nós estamos crendo. Agora, quando nós falamos sem fé, para que serve? Para chegar à fé. Mas não para operar a fé. O que é que você está querendo dizer, pastor? Estou querendo dizer que, por exemplo, coloca aqui Isaías 53, 4. Vamos ver isso na prática, para a gente entender. Imagina que de repente você pode acordar em um dia e você começar a sentir uma dor muito forte. E aí você lembra que você leu na Bíblia, que você ouviu uma pregação, que você viu no culto, o capítulo de Isaías 53, versículo 4, quando fala de Jesus na cruz e diz, certamente ele tomou sobre si, as nossas enfermidades e as nossas dores, diga, levou. Está no passado, já aconteceu. Mesmo tendo sido escrito antes de acontecer, para nós já aconteceu. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras ou feridas. Pisaduras aí não é pisar não, tá? São feridas. Pisaduras. Fomos. Quem é que está dizendo? É Chilton? É quem? Palavra. Então, isso é o que a Bíblia diz. Isso para nós, a partir do momento que nós nos deparamos com esse versículo, passa a ser um conhecimento. Passa a ser uma informação nova. Passa a ser algo que talvez você nunca tinha ouvido isso. E está aí na palavra.
E aí de repente nós podemos acordar um dia um pouco indisposto, com algum problema, com uma dor no espinhaço, sabe, aquele negócio. E aí o que é que vai acontecer? Nós vamos primeiro para a palavra. O que é que Deus diz acerca de enfermidade? Deus diz que Jesus na cruz já me curou. Isso é uma informação. Tudo bem até aqui? Essa informação chegou para mim e para você. Ou a gente talvez já tinha ela, por já ter ouvido essa informação várias vezes. Por enquanto é só uma informação. A dor ainda está lá. E a Bíblia continua dizendo a mesma coisa. E o que Jesus fez, está feito e não vai mudar. Tudo bem? E aí, quando é que essa informação transforma-se em fé para mim? Quando eu pego essa informação e começo a meditar. Pai, obrigado, porque naquela cruz Ele já levou todas as minhas dores. Senhor, obrigado, porque isso que está em mim não é para estar aqui, isso é ilegal. E eu vou orar agora e você repreende, em nome de Jesus, toda dor vai embora. Parece loucura, nada mudou, nada aconteceu, a dor ainda está lá, talvez, e você continua. Só que você está falando e talvez você não estava ainda 100% em fé. Mas você começou a pegar a informação, pensar nessa informação e falar essa informação. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Enquanto você fala, teu ouvido está ouvindo. A informação está chegando. A informação está chegando. A informação está chegando. Daqui a pouco, irmãos, aquela certeza. Quando a certeza chega, você não olha mais para a dor. Você age como se a dor não tivesse mais. Quando a convicção chega, você pode até estar tomando remédio, você não vai deixar de tomar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a tua confiança não vai estar no remédio, porque uma certeza chegou por dentro de você. E a gente continua. Daqui a pouco, aquela certeza está tão grande que você começa a fazer as coisas como se nada estivesse acontecendo. E daqui a pouco, o que é que acontece? A dor sumiu. Agora, quando foi que você teve fé? Quando a dor sumiu ou quando a certeza chegou? Amém? Então, eu começo a falar aquilo que eu creio. E ainda que eu fale sem crer, aquilo vai estar trabalhando para gerar fé em mim. Então, o que eu falo com fé opera na minha vida. E o que eu falo sem fé ajuda a minha fé a chegar. Tudo bem até aqui? Então, a primeira atitude de alguém que tem fé é falar fé. Diga, falar fé. E aí, irmãos, nós não vamos orar por cura hoje e amanhã quando a dor chegar e dizer, ai, minha dor. Não, você já orou por cura. Ah, mas não passa não, eu acho que não funcionou não. Você está desfazendo o que você começou a fazer. Você vai ficar firme na palavra, perseverando. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz que nós devemos reter firme a nossa confissão. Para que, havendo feito a vontade do Senhor, alcancemos o que Ele prometeu. Qual é a vontade do Senhor? O que é que agrada a Deus? Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é que move o sobrenatural? A nossa fé. Crendo, falando, agindo, tomando uma atitude. Mas a primeira forma de nós agirmos em fé é falar o que estamos crendo. Amém? Por que é que nós oramos aqui e declaramos, Pai, muito obrigado pelo carpete dessa igreja, completamente colocado. Pelo forro dessa igreja, pela pintura dessa igreja, pela iluminação dessa igreja. Obrigado pela plataforma dessa igreja, porque teremos outro prédio aqui ao lado. Por que que nós começamos a falar isso? Irmãos, o pastor Edilson disse algo interessante esses dias. Ele disse que um líder imperfeito, como eu e você, meu Deus, eu ainda vou ter que assistir aquela ministração de novo. Um líder imperfeito, ele não vai ter medo de falar o que ele crê. Porque quando eu subo aqui e digo, isso vai acontecer, a pintura vai acontecer, vamos ter outro prédio aqui, vamos fazer isso, vamos ter essas coisas acontecendo, eu estou me comprometendo. E só faz isso quem é imperfeito. Você está aqui? Então, a nossa fé vai começar a falar. Mas a nossa fé precisa agir. Diga, agir.
Mais uma vez. Mais uma vez. A Bíblia diz em Romanos 4,18 que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Olha, Deus chega, fala com Abraão, você vai ter muitos filhos. Para que Abraão permanecesse em fé, o que é que Deus faz? Algo que ele ainda faz nos dias de hoje, da mesma forma. De tempos em tempos, Deus voltava para lembrar a Abraão aquilo que tinha dito a ele. E muito mais do que isso, chegou um determinado momento que ele disse: Abraão, vem cá, olha para o céu, está vendo as estrelas, vai ser tua descendência. Olha para a terra, está vendo a areia do mar, assim vai ser a tua descendência. Ele começou a falar com Abraão e a mostrar e a trazer coisas para que ele pudesse ficar focado naquilo que Deus havia falado para ele. E a Bíblia diz que ele, crendo contra a esperança, sem enfraquecer na fé, já era de 100 anos e percebia, levava em conta o seu próprio corpo amortecido, mas ele deu glórias a Deus, sem enfraquecer na fé. Então ele não só ficou falando e não fez nada, ele começou a falar e dizer: Pai, obrigado porque vai acontecer. Quando Marcos capítulo 5, versículo 25, a Bíblia diz que havia uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Diga 12 anos. Mais uma vez. Mais uma vez. E eu gosto desse texto porque ele é um texto muito completo para explicar a fé. E diz que essa mulher, sofrendo de hemorragia há 12 anos, gastou tudo que tinha com todos os médicos, mas ia de mal a pior. Ela primeiro colocou a sua dependência nos médicos. E não é errado ir para médico. Vá para os médicos, são os instrumentos que Deus levantou para nos abençoar aqui. Mas perceba que a confiança dela estava naquilo que ela tinha e podia pagar. Mas a Bíblia diz que ela, ouvindo falar de Jesus, diga ouvindo, disse: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. E a Bíblia diz que ela saiu no meio da multidão, tocou em Jesus, e a Bíblia diz que Jesus sentiu que dele saiu o poder. Virando-se ao redor para ver quem havia tocado, os discípulos dizem: Senhor, muita gente te aperta, por que você pergunta quem me tocou? E aquela mulher se revela para ele, conta a história dela, e ele disse: filha, a tua fé te curou. Vamos entender aqui um pouco dessa história. Primeiro, Jesus nem sabia quem era essa mulher. Segundo, Jesus nem orou por essa mulher. Tudo bem até aqui? Jesus não disse: vem cá, minha filha, já que você me tocou, eu vou impor as mãos sobre você, vou cuspir e fazer lama, feito eu fiz com o outro. Não, ele nem orou por ela. Ele nem sabia quem ela era. Mas o que é que fez ela receber a cura que ela precisava? A fé. Por quê? Porque ela ouviu falar de Jesus. Então ele não só ficou falando e não fez nada. Ele começou a falar e dizer: Pai, obrigado. Dizer. E ela dizia, e ela começou a falar: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Depois que ela creu, que ela começou a falar, o que foi que ela fez? Foi lá e tocou. Agora, quantos acreditam que ela podia ser curada sem nem tocar? Por que você está falando isso? Lembra do centurião? Senhor, diz só uma palavra, você não precisa nem ir lá. O que é que eu quero te mostrar com isso? Que ela recebeu a cura daquela forma porque ela limitou receber a cura daquela forma. O que é que você está querendo dizer, pastor? Estou querendo dizer que o que nós falamos pode determinar o que vamos ter. Ou vai determinar o que vamos ter. Ela ouviu falar de Jesus, certamente ela ouviu pessoas dizendo: olha, tem gente que só toca nele e é curado. Talvez ela ouviu isso. Ou talvez ela imaginou, ela disse: ó, tem um que está curando por aí em todo canto. Mas na condição que ela estava, com hemorragia, ela era considerada imunda naquele meio, ela não podia chegar, conversar, estar de boa ali no meio do povo. Ela teria que fazer isso meio que escondido. Olha que coisa. E a Bíblia diz que ela falou: eu vou tocar e eu vou ser curada. Se ela dissesse: eu vou até onde ele está e vou ser curada, ela ia ser curada chegando perto. Se ela tivesse aprendido e disse: não, daqui mesmo eu vou ser curada, ela seria curada. Porque não é o tocar na veste, é a fé.
Você entende isso? Então, o recebermos algo não está ligado a coisas naturais que façamos. Eu não vou receber se eu tomar um copo com água, ou se eu vestir tal roupa, ou se eu fizer isso, ou se eu fizer aquilo. Não, eu recebo quando eu creio. Agora, Deus pode usar algumas coisas para alguém receber algo? Pode. Mas isso são condutores. E o dia que não tiver aquilo, como é que eu recebo sem aquilo? E quando aquilo não estiver presente? Deus vai se limitar só a fazer daquele jeito? Não. Então, eu creio, eu falo e eu tomo uma atitude correspondente. Quantos aqui têm desejo de ter um veículo próprio? Seja uma moto, um carro, um caminhão, sei lá o que você precisa. Você tem desejo de ter? Pronto. Aí eu te pergunto, você já comprou o chaveiro da chave? Você já limpou a garagem? Você já começou a crer para tirar a carteira de motorista? Ah não, mas Deus vai mandar. Vai, a gente não está fazendo nada e Deus vai mandar assim. Porque eu vejo fé agindo. Não, eu quero uma casa própria, Senhor, me dá uma casa própria. Amém, querido, glória a Deus, Deus quer mesmo te dar. Mas às vezes a gente não vai nem saber, vai nem visitar uma imobiliária para conhecer alguma casa. Mas pastor, eu não tenho dinheiro, se você precisasse de dinheiro, isso não era fé. Já viu aquelas pessoas que vai na loja do shopping, lá no terceiro piso do Rio Mar? Aí você está lá no terceiro piso do Rio Mar, e de repente você vê lá, Prada, Gucci, Boss. Aí você, eita, não vou nem entrar nessa loja. Por quê? Porque eu não tenho, eu sou um coitadinho, eu não tenho. Nunca vai ter. Porque primeiro a gente precisa se ver. Você quer ir para as nações? Vê um grupo de pessoas aqui no Dia Verbo da Vida de Missões para receber oração. Você vai para as nações, comece a se ver lá. Ore por lá. Tire um passaporte, estude sobre o idioma daquele lugar. Mas sabe como é que você vai? Fazendo evangelismo aqui. Terça-feira tem evangelismo. Mas quer ir? Comece aqui. Porque se você não começar aqui, como a Adriana disse, você não chega nem na porta lá. Entende, irmãos? Uma atitude correspondente àquilo que eu estou confessando, crendo e agindo. Eu não posso chegar aqui e dizer, olha, a gente vai ter um carpete, um forro, uma estrutura nova, se eu não for nem procurar saber quanto é. E eu não vou procurar saber, vai ficar preocupado em quanto é. É para Deus poder manifestar. Amém ou é de nós? Tudo bem? Então diga, falar, agir. E a terceira coisa que eu quero falar nesses minutos que nos restam é descansar. Diga, descansar. Queridos, fé para pedir hoje, ficar agoniado porque amanhã não aconteceu, não é fé. Certeza traz descanso. Você está aqui? Quem crê, descansa. Quem crê, não fica ansioso. Não, eu estou crendo. Mas, Senhor, tem que ser... Olha, o Senhor sabe. Meu Deus, Senhor, tem que ser agora. Porque eu tenho que pagar a conta hoje. Eu não estou falando de não tomar atitudes. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de ansiedade. De preocupação. Entende? Qual era o plano original de Deus lá no Éden? Se a gente quiser entender como Deus quer que a gente viva, olha para o que Deus sempre planejou a gente para ser. Como era que o homem vivia lá no Éden? Ele vivia preocupado, ansioso. Ah, estou tão cansado, tem que botar o nome em tanto bicho hoje. Era assim que ele ficava? Não. Ele não estava preocupado, ele não estava ansioso. Tudo que ele tinha, tudo que ele precisava, ele tinha. Aí o que é que acontece? Seu Adão e Dona Eva decidem declarar a independência do céu. Deus, ó, vou ficar aí, eu vou comer da árvore aqui, conhecimento do bem e do mal, vou fazer do meu jeito, tá?
Rapaz, e se ele tivesse pedido perdão a Deus quando Deus chegou? Foi algo que a gente ouviu também esses dias, né? Mas o que foi que ele fez? Transferiu a culpa. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. A gente precisa parar de transferir culpa. E assumir nossa responsabilidade. Não, a culpa sempre é do outro. Não é porque o outro não fez. Não, não é porque o outro disse isso. Não é porque o outro fez assim. Não, se ele não tivesse feito assim, ia dar certo. Não, irmão, vamos assumir nossas responsabilidades. E Adão transferiu a culpa. Né? O pastor Edilson usou uma frase que eu achei maravilhosa. Ele disse: quem fica bom em dar desculpas não fica bom em nada mais. Uau. Tão sério quanto um batido de trem, né? Mas vamos voltar para o início. E aí o homem estava lá, ele não andava preocupado, mas aí quando ele cai, quando ele peca, ele se separa espiritualmente do Pai. E ele agora vive uma vida que Deus não planejou para ele. Mas o que é que Jesus veio fazer? Resgatar a condição original do homem. E agora nós nascemos de novo, estamos nele. E a Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 4 que ele é o nosso descanso. Tudo bem até aqui? E a Bíblia nos diz que o povo da antiga aliança, eles tentaram, creram, mas não puderam usufruir do descanso. Porque em Jesus todas as coisas se completam, executam. A Bíblia diz que ele tem o sim e o amém. Então, em Jesus, o que é que acontece? A paz que excede todo entendimento, quando ele diz, guarda a nossa mente e o nosso coração. Então, quando nós começamos a crer naquilo que ele diz, e nós vamos ficar firmados naquilo. Eu não estou dizendo que a fé vai acontecer instantaneamente, que você começa a ouvir hoje, amanhã você já tem fé para tudo. Eu não estou dizendo que nós não vamos ser desafiados. Eu não estou dizendo que nós não vamos ser confrontados com as mentiras, com o que estamos vendo, com o que sentimos. Não, mas eu estou dizendo o que a Bíblia diz de fé. E quando nós olhamos para o que a Bíblia diz, nós precisamos andar segundo o que ela falou. E aí, irmãos, eu quero ler com você Efésios capítulo 1. Eu quero te mostrar, vamos ouvir um pouco sobre nossa realidade agora, para que a gente aprenda a descansar. Efésios 1, 15. Ou melhor, perdão, Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor, nos chamou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado Jesus, no qual, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Olha que coisa interessante. Paulo começa a escrever essa carta para a igreja de Éfeso e ele começa a falar sobre a realidade daquele povo. No mês de outubro nós vamos falar sobre transformar. E um dos assuntos que nós vamos abordar são as realidades da nova criação. Você vai entender o que somos, o que temos, o que podemos. Mas, deixa eu só falar bem rapidamente aqui. Paulo diz, olha, ele nos escolheu para nós andarmos nele, para nós andarmos em santidade. Ele já nos abençoou em Cristo, com aquilo que tudo que nós precisamos está em Cristo. Ele nos escolheu, segundo a sua vontade. E ele nos concedeu gratuitamente a redenção por meio de Jesus. O pagamento pelo preço do nosso pecado em Jesus. Para nós foi de graça, mas para ele foi um preço pago, como nós ouvimos Céu ministrar aqui no final de semana passado. Mas ele diz, ele fez tudo isso segundo a riqueza da sua graça. Diga, a riqueza da graça de Deus. Mais uma vez. Mais uma vez.
Diga riqueza da graça. Mais uma vez. É a nossa riqueza. É segundo aquilo que nós achamos. É segundo a graça dele operando em nós. E o que é a graça? O favor dele que nos alcançou em todas as áreas da nossa vida. O seu amor manifesto, trazendo para nós tudo aquilo que nós precisamos. Essa graça, versículo 8, foi derramada abundantemente sobre nós, por meio de sabedoria. E o mistério da sua vontade foi desvendado para nós, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. De quê? Olha o que é que ele queria fazer em Cristo. Meu Deus. Versículo 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Deixa o versículo 10 aí na tela. A Bíblia está dizendo que essa graça que nos abençoou, que nos alcançou, que pagou o preço pelo nosso pecado. A Bíblia está dizendo que essa graça manifestada em Cristo, e diz que a vontade de Deus, e ele diz no versículo 9, ele quer desvendar para nós a sua vontade. O que era mistério acerca da vontade de Deus, que a antiga aliança não podia compreender. Em Cristo, para nós, é desvendado por meio de Jesus. E é interessante porque ele diz no versículo 10, que a vontade de Deus era fazer convergir em Jesus, na dispensação, no período de tempo, da plenitude dos tempos, exatamente no tempo quando Jesus veio para essa terra. Convergir nele todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Eu estou tentando usar um exemplo aqui para poder ficar mais fácil da gente entender isso. Imagina o seguinte. Imagina que tem alguém que faz algo muito bem desse lado. E do lado de cá tem outra pessoa que faz algo muito bem. Mas você precisa do que os dois têm. Está dando para compreender até aqui? E aí o que é que Deus faz? Deus enviou um para juntar o que tinha lá e o que tinha cá e revelar para você. Trazendo para o que o versículo estava dizendo. Existe uma vontade de Deus revelada para nós e uma realidade que ele vive no céu. Que realidade é essa? Cuidado, proteção, provisão, saúde. Tudo que há no céu, a realidade de Deus. Tudo que há na terra, para os filhos, a realidade natural. O que é que Jesus fez? Jesus vem. O que é que Deus faz? Deus pega tudo que é para viver na terra, tudo que é para viver no céu, e diz: agora é para você. O que foi que ele fez? O que foi que ele quer convergir? Ele acabou a lacuna que havia entre o céu e a terra, e em Jesus ele uniu todas as coisas e disse: é teu. Uau! Parece ser grande demais, né? É porque é grande mesmo. Deus não tem nada pequeno, não. O que é que você precisa? Paz? Tem em Jesus. O que é que nós precisamos? Provisão? Tem em Jesus. O que é que nós precisamos? Cura? Tem em Jesus. O que é que nós precisamos? Perdão? Tem nele. O que é que nós precisamos? Arrependimento? Tem nele. Tudo que nós precisamos está nele. E ele juntou todas as coisas, convergiu tudo nele para nós. E a Bíblia chama isso de herança. Diga herança. Colossenses 3:23 diz: tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É o que eu mereço? Não, é o que Jesus merece. Por isso que ele diz em Romanos que nós somos co-herdeiros com Cristo. Não é uma herança para mim, era a herança para ele. E porque nós estamos nele, tudo
que é dele é meu. E por que você está querendo dizer isso? Porque quando nós começamos a entender da herança da glória dos santos, quando nós começamos a entender o que ele providenciou para nós, se nós andarmos em fé, nós não vamos andar preocupados. Nós vamos descansar. Ah, mas não está acontecendo. Eu vou ficar crendo, vou ficar confessando a palavra. Ah, mas parece que nada mudou. Só parece, continua. Você já viu, quem já viu aqui antigamente, no tempo de Orkut? Não olhe para mim com essa cara. No tempo de Orkut, eu creio que no Facebook eu já vi essa imagem também. Tem uma figurinha de uma mina, ou é dentro da terra. E tem lá um cara cavando com uma picaretazinha. Não é assim? E tem outro que estava na frente dele, cavando mais em cima. Mas o que é que ele faz? Ele pega, bota a picareta nos ombros e volta. Alguém já viu essa imagem aqui? Então não só tem eu de velho, não. Eita, brincadeira, me perdoe, meu irmão. Não era isso que eu queria dizer, não. Me perdoe de verdade. Mas aí ele bota aquela picareta e volta. E o diamante está lá, bem pertinho. Quem está em fé? O de cima ou o que continuou? O que continuou. Às vezes, irmãos, a gente está perdendo. Não é porque a gente não tem fé, nem porque a gente não está andando em amor. É porque a gente desiste. E Deus está dizendo, fica firme para tu ver se não vai acontecer. Fica firme, continua, fala, haja altura, comece a falar, fale fé, se recuse a falar incredulidade, não fale negativo, comece a falar. Aí a gente está lá, eu acho que vai acontecer. Vai não, irmão. Eu não quero tirar sua empolgação não, mas vai não. Ou a gente fica na palavra e vai até o sangue dar na canela? Porque a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, que a perseverança tem uma ação completa. O que é ter uma ação completa? É você começar a perseverar e ver o resultado dela. Ah, mas não aconteceu, eu vou continuar. Ah, passou um dia, não aconteceu, eu vou continuar. E não foi fácil para Abraão passar 25 anos esperando para ver o menino? Foi? Quem aqui queria esperar 25 anos pelo cumprimento de uma promessa? A gente, geração fast food. Que se tem um vídeo de 3 minutos no YouTube, a gente já acha que é grande demais, porque no TikTok é tudo rápido. Como é que a gente quer esperar? Porque a gente quer tudo automático, Deus está dizendo, fica na minha palavra. Ela é segurança para você. Ah, mas Deus disse isso, é muito grande. Claro, você acha que ele vai falar coisa pequena? Irmão, para a gente depender dele, a gente precisa ter coisa que a gente não consegue fazer sozinho. A gente não precisa de fé para o que a gente sabe fazer. A gente precisa de fé para aquilo que só ele pode fazer através de nós. Então, não pare, persevere, meu irmão, continue. Não seja aquele que bota a picareta atrás, haja em fé. Fica firme, persevera. Talvez você vai ver outras pessoas recebendo, você fica feliz ou com inveja. Quando alguém recebe antes de você? Quando alguém é honrado antes de você? Quando alguém talvez é separado para o ministério antes de você? Como é que nós ficamos? Celebrando ou com raiva? Mas rapaz, eu estava crendo tanto para essa minha casa, aí vem um cara e ganha um condomínio todo. Eu vou dizer de novo. Às vezes tem um irmãozinho crendo para uma casa. Glória a Deus por isso, ele está firme na fé. E às vezes vem outra pessoa que está crendo e começou talvez crendo junto com ele e recebe um condomínio todo. Deixa. A fé não chegou para isso ainda não. Porque sabe de uma coisa? Eu estava vendo, eu gosto de seguir imobiliárias. E eu estava seguindo algumas imobiliárias. E aí eu vi lá um imobiliário em outra região do Brasil e tinha lá, vende-se condomínio. Com tantas casas. E eu fiquei olhando para aquilo. E Deus me disse. Na hora eu pensei, não, é grande demais. Um condomínio, quem vai comprar um condomínio?
com tantas casas. Estava vendendo o condomínio todo. E Deus disse, por que você está me limitando? Mas aí se alguém receber antes de você, o que é que você vai fazer? Se alegrar com os que se alegram? Ou chorar pelos que se alegram? Você pode ficar de pé? Vamos orar? Eu quero que você comece a trazer a sua memória nessa noite. Talvez exista alguma palavra que você tenha recebido, alguma instrução que Deus falou com você e que parece que estava lá guardado, parece que estava lá, sabe, desativado. Eu quero que você comece a trazer a sua memória nessa noite aquilo que Deus já falou para você. Isso, toca aí mais rápido. Isso. Comece a pensar aí dentro de você, coisas que Deus já tratou com você, coisas que você anseia pela palavra, de acordo com a vontade dEle. Porque fé não funciona fora da vontade de Deus. E a vontade de Deus está revelada na palavra. Fé não funciona para ferir o livre-arbítrio. Fé não funciona para ir contra o que Deus diz. Por isso a importância de conhecermos a vontade dEle revelada na palavra. Mas comece a pensar coisas que Deus já falou para você. Conquistas na tua família. No teu casamento. Na tua casa. No teu trabalho. No teu ministério. Lugares que Ele já falou que você iria pisar. E às vezes as pressões vêm tão grandes, querendo te fazer desistir. Talvez experiências que tivemos ao longo da nossa caminhada querem abafar aquilo que Ele já falou para nós. Mas Deus está te dando uma oportunidade nessa noite, nos dando, a mim e a você, de nós podermos nos levantar e dizer, eu não vou sair dessa posição. Eu vou ficar firmado nisso. Eu vou segurar com as duas mãos e com os dois pés tudo aquilo que você tem falado para mim. Como o pastor Bando gostava de dizer, como um pitbull agarrando um osso, com todas as suas forças. Nós precisamos nos posicionar, irmãos. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós nos posicionamos, a primeira coisa que nós vamos fazer é mudar a cara de enterro. Não sei. Não é muito grande. Comece a lembrar o que Deus já falou. Comece a lembrar. Vá. Isso, não tenha medo não. Ah, pastor, mas eu não tenho nada grande assim, eu não tenho nada que eu precise de fé. Tem não. Então comece a pedir que Deus vai te mostrar. Diga, Senhor, me revele o que você quer para a minha vida, onde o Senhor quer me levar, o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor tem para mim nessa terra, quantas pessoas eu preciso abençoar. Comece a ser desafiado, irmãos, por coisas grandes. Comece a ser desafiado. Não se contente. Não se contente. Não se contente. Jesus disse, se alguém disser, sem duvidar, vai acontecer exatamente o que você falou. Comece a falar. Alguns começaram a receber. Vai, irmãos, isso. Talvez você precise fazer como Josué e aquele povo, dar um grito diante da muralha. Talvez você precise se levantar em ousadia. O que será que ele falou que ele não pode fazer? O que será que ele prometeu que ele não pode cumprir?
coisa demasiadamente grande para o Senhor? Será que Ele mente? Será que Ele vai se arrepender porque prometeu para você? Ah, pastor, mas eu não mereço. Ainda bem que você sabe. Não é porque a gente merece, é porque Jesus merece. Ah, mas eu sou tão perfeito. Pois é, Deus vai fazer apesar de você. Tem pessoas aqui condenadas com pressões na mente. O diabo dizendo que você não merece, que você não é digno de ter. Eu não vou te chamar aqui na frente, mas eu quero dizer para você nessa noite, a Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, encontra misericórdia. Se você já pediu perdão ao Senhor, pare de cair na condenação do diabo, porque Deus não tem nada com isso. Ah, mas eu perdi tanto tempo, tantas coisas, mas sem mais, meu Deus, eu acho que nunca mais vai acontecer. Ele pode fazer em um dia, você passou um ano. Ah, mas eu queria tanto tal coisa no meu negócio, mas é muito grande, basta um telefonema, basta um e-mail, ou alguém bater na tua porta, feito bater na porta de Ananias, atrás de Paulo. Enquanto você crê, Deus Ele fala, Deus Ele se move, Ele trata com pessoas, Ele traz pessoas para perto de você. Então, em vez de querer rejeitar essas pessoas, comece a aprender com elas. Comece a crer. Se levante por dentro. Aleluia. Toda impossibilidade, irmãos, não pode ficar diante do nome de Jesus. Toda enfermidade não pode prevalecer diante do nome de Jesus. Mas Deus está dizendo para nós nessa noite: eu não mudei, eu sou o mesmo. Essa palavra que te trouxe até aqui é a mesma palavra que vai te levar até onde eu já falei que você iria chegar. Entenda os processos, se submeta a eles. Ah, Senhor, eu vou me submeter a processos. Nós nos submetemos a processos, nos submetendo a pessoas. Ah, mas eu estou esperando tanto para aquela etapa nova na minha vida, para aquilo novo chegar. Talvez só precise ajustar algumas coisas no teu coração. Constância. Deus fez subir essa palavra ao meu coração agora. Constância. A Bíblia diz que aquele que é inconstante, como a onda do mar, não recebe nada do Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 7. Constância. 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 Ah, pastor, mas é tão ruim você fazer algo, permanecer constante quando as pessoas erram com você. Bem-vindo ao time. Ah, mas é tão ruim ser constante quando alguém que você admira erra. Bem-vindo ao time. Não há desafio em se submeter a perfeitos. Oh Pai, no nome de Jesus eu te rendo graça, Senhor, porque existem pessoas nesse lugar nessa noite que ouviram essa palavra, e eu oro, Pai, para que os olhos do entendimento de cada um deles possam ser abertos, assim como o apóstolo Paulo orou pela igreja de Éfeso, olhos espirituais abertos para compreender a grandeza da herança
cada um desses que entenderam se posicionando em fé. Se posicionando em fé. E vendo o cumprimento da palavra. O Senhor não mudou. Não abra mão do Senhor por coisas naturais, ainda que sejam lícitas. Deus não vai nos abençoar para nos afastar dele. Coloca a tua confiança nele. A fé é em Deus, não na economia. A fé é em Deus, não no padrão do mundo, nas técnicas do mundo. Não porque o mundo faz, você não é do mundo, nem eu. Nós não somos do mundo. Nossa confiança vai estar nele. Nossa confiança vai estar nele. Independentemente de quem ganhar a eleição, a nossa confiança vai estar nele. Independentemente do que acontecer, a nossa confiança está nele. Independentemente do preço do dólar, a nossa confiança está nele. Ah, mas eu queria um carro, mas está tão caro o combustível. O Deus que dá o carro, dá o combustível. Eu sonho com uma mansão, mas deve ser tão caro manter, né? Crenças limitantes, mentalidade limitante, genos, mentalidades limitantes, tentando travar a nossa vida. Se livra disso. Tem alguém aqui essa noite que nunca entregou a vida a Jesus e precisa fazer uma aliança com Ele nesse lugar? Você precisa nascer de novo, crer que Ele morreu por você e confessar isso, dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor morreu por mim naquela cruz. Seja o meu dono, o meu Senhor. Tem alguém que precisa fazer isso nessa noite? Levante sua mão. Ou se você até já fez, mas por algum motivo você se afastou da comunhão com Ele. E queridos, eu não estou te oferecendo uma religião. Eu não estou te oferecendo uma igreja. Eu estou te oferecendo um reino. E o bom é que o dono do reino vem junto com o reino. Tem alguém aqui que precisa fazer isso, se reconciliar com o Senhor, ou talvez entregar a sua vida a Jesus? Levante sua mão. Ele entregou o melhor que Ele tinha por você, e esse é o mínimo que nós podemos fazer por Ele. Tem alguém que precisa fazer isso nessa noite? Tem alguém que precisa receber o batismo com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas? Talvez você já nasceu de novo, mas ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Tem alguém? Não? Amém. Você pode sentar por um instante. Glória a Deus, Jesus. Graça e paz, tudo bem com vocês? Boa noite, amém? Vamos falar um pouquinho sobre dízimos e ofertas. Amém. E sabe que Deus, Ele já nos abençoou, né? Sabe que já temos todas as coisas, como acabamos de ouvir, né? E eu trabalho lá no aeroporto e eu estava conversando com um piloto, que ele é lá da Bahia. E ele fala: rapaz, o pessoal lá, eles já estão se preparando do carnaval desde quando acabou o outro. Eles investem dinheiro naquilo que eles não estão vendo, porque eles sabem que o retorno vai vir. O avião que eu vou já está alugado para o carnaval. E eu pensando naquilo, e veio à minha cabeça: rapaz, as pessoas do mundo investem naquilo que eles não estão vendo, mas já sabem que vão ter um retorno grande. Imagine naquele que já nos abençoou com todas as sortes. E ele fala: olha, as demais coisas
vos serão acrescentados. Meu irmão, Deus, Ele não precisa do nosso dinheiro. Ele só precisa da nossa atitude. De saber que Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Quando a gente dizima e oferta, a gente está fazendo, honrando a Ele. Amém? A gente está investindo na nossa igreja, mas a gente está honrando a Ele, naquilo que Ele pediu para que a gente faça. Amém? Porque dizimar e ofertar não acabou. Continua até que Ele venha. Amém? Então fique de pé. Vamos dizimar e ofertar. Você pode fazer isso também através do nosso Pix. Amém? Eu vou estar fazendo aqui também. E você também, se precisar passar na maquineta, no débito, pode levantar a sua mão que a gente vai até você. Amém? Estende tuas mãos. Pai, muito obrigado, Pai, por esses dízimos e oferta, Pai. Muito obrigado que sabemos que vai frutificar, Pai. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Quem crê diz? Amém. Pode passar, pessoal. Aí atrás da mídia. Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui para tratar de um assunto muito importante para você e para a sua família. Estou com Garcia. Graça e paz, queridos. E antes de começar a mensagem, o assunto, eu quero que você acompanhe comigo a leitura lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 3, que diz o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Eu queria que você notasse essas palavras, prática de oração, né? Essa prática de oração é um costume dentro do nosso ministério. E sempre, irmãos, estamos orando por todos os homens e por aqueles homens também que são investidos de autoridade. E nesse pensamento, irmãos, foi que nós recebemos as instruções de Deus para criar uma cartilha político-social para te ajudar nas escolhas que você vai fazer nesse período. Garcia vai abordar um pouco sobre essa cartilha. Eu queria que você ficasse atento a tudo aquilo que vai ser dito. Verdade. Como o apóstolo Guto acabou de mencionar, eu acredito que é também o seu desejo ter vida mansa e tranquila aqui nessa terra. Isso depende em parte das nossas orações, mas também do nosso comportamento, do nosso voto, das nossas escolhas. E é um pouquinho sobre isso que nós queremos falar com você nesse momento, né? E com o intuito de trazer essas orientações que podem te nortear para uma escolha saudável, consciente e limpa, é que nós elaboramos já desde o ano passado, né, discutido com os supervisores. O material ele foi várias vezes refinado e agora ele está aqui, ó, prontinho, está chegando na tua mão. A gente tem uma versão eletrônica que está no link verbo.link/cartilha política, e também temos essa versão impressa aqui que está sendo distribuída em algumas das nossas igrejas. Nessa cartilha nós ressaltamos, queridos, valores que são essenciais para a nossa crença religiosa, para o cristianismo, conforme nós entendemos que a própria palavra de Deus nos comunica, e valores esses que vão nos auxiliar a escolher da maneira que Deus entende que seja mais adequada. Eu gosto sempre de lembrar que quando a gente recebe Jesus, nós passamos a tê-lo como o Senhor da nossa vida. Muitas vezes, talvez você já tenha ouvido, quando se fala de prosperidade, a gente diz que Deus precisa ser Senhor do nosso bolso. Pois é, a gente está falando agora de política, não uma política partidária, mas valores mesmo políticos. E queridos, se Deus é nosso Senhor, se Jesus é nosso Senhor, Ele precisa ser Senhor também do nosso voto.
É nessa cartilha que nós falamos sobre alguns princípios da palavra de Deus e nós elencamos 4 valores essenciais para esse momento, que seriam liberdade, vida e aborto, casamento e família e as drogas e sua legalização. É nessa cartilha que nós, como Ministério Verbo da Vida, nos posicionamos a favor da liberdade de expressão, a favor de que seja respeitada as liberdades que nos são constitucionalmente garantidas. Nós entendemos, queridos, que a palavra de Deus ela não apoia ou traz respaldo para a prática do aborto, por isso que nós somos contra essa prática. A respeito do casamento e família, nós entendemos que Deus criou o homem, criou a mulher e idealizou a família para que fosse um ambiente onde os filhos pudessem crescer de maneira saudável. É por isso que nós também não concordamos, nem apoiamos, nem desejamos esse tipo de erotização e de ideologia de gênero que tenta alcançar as nossas crianças. A respeito das drogas e sua legalização, nós lutamos, queridos, para pregar a palavra a fim de que as famílias sejam restauradas. E se a droga tem sido um elemento que tem desagregado tantas famílias, nós não vamos apoiar que isso se torne mais fácil, mais suave, mais leviano. É com esse intuito que nós trazemos esses nortes, esses pontos que podem orientar a tua caminhada na escolha de um voto saudável. A gente precisa ainda fazer apenas uma pequena lembrança que nós não estamos aqui direcionando o seu voto para candidato A, para candidato B. Essa é uma escolha que você vai precisar fazer de acordo com as suas convicções e de acordo com aquilo que você valoriza como princípio da palavra de Deus. E é possível, queridos, que nós tenhamos, eu, você, pessoas aí na igreja, o apóstolo Guto, cada um de nós tem uma escolha diferente a fazer. Esse ano nós vamos votar no dia 2 de outubro para presidente da República, para senador, para governador, para deputados estaduais e federais, e cada um de nós pode ter escolhas diferentes. E é muito importante que nós tenhamos a sensatez, a serenidade de nos conduzir por esse momento sem que isso venha a fragilizar ou prejudicar os nossos relacionamentos. É por isso que é tão importante que nós tenhamos respeito às posições das mais diversas pessoas, Nós valorizamos tanto a nossa liberdade e se eu desejo ter a minha liberdade preservada, eu oro também e me empenho também para que você tenha a sua liberdade preservada. E eu creio que nesse ambiente, baseado nesses princípios, cada um de nós vai poder escolher o melhor que nós queremos para o nosso país e ver aqui no Brasil, que é um país do Senhor Jesus, cada um de nós desfrutando dessa vida mansa e tranquila nessa nação. Sabe, queridos, é bem importante você entender os princípios da palavra para que você possa escolher bem seus representantes. As pessoas que vão ser conduzidas ao Congresso, elas vão definir algumas leis e é bem importante que elas tenham princípios. Não tem que ser cristão, mas tem que ter princípios para proibir ou coibir o abuso, o exagero que vai assolar toda a sociedade. E nós contamos contigo para que você possa ler essa cartilha. E as pessoas às vezes podem perguntar: a quem se destina? Para quem se destina essa cartilha? Para você que é membro há muito tempo da Igreja Verbo da Vida, mas também para aqueles que estão nascendo de novo agora nas nossas igrejas, para que ele possa ter noção do que a gente acredita e os valores que nosso ministério tem para conduzir o nosso povo, a nossa nação. Amamos você, apreciamos o que Deus tem feito à sua vida e com certeza essa nação é do Senhor Jesus. Aleluia! Nós já fizemos a distribuição dessas cartilhas, no mês de julho, mas como estamos chegando mais perto das eleições e talvez você está aqui e ainda não pegou, ou você chegou na igreja recentemente, o pastor Davi vai estar com elas impressas lá fora, tá certo? Você pode pegar, dar uma lida, Esse vídeo foi gravado essa semana mesmo, e aí no grupo da supervisão, o nosso apóstolo pediu para que todos os pastores, hoje à noite, passassem esse vídeo em todas as igrejas do Verbo da Vida. E queridos, como eles falaram ali, nós precisamos e devemos saber respeitar a diferença de opinião entre irmãos, entre pessoas, entre familiares, amém? Nós somos livres e defendemos a liberdade de você escolher pessoalmente em quem votar, seguindo o que você acha melhor. Você é livre para fazer isso, mas nós queremos mesmo, como forma de orientação, te passar o que a Bíblia fala sobre alguns assuntos, para que você entenda um pouco melhor e você possa escolher segundo o teu coração, claro, mas também buscando pessoas
que vão estar defendendo valores da palavra de Deus. Amém? Claro, como sugestão também. Amém? Você é livre para votar em quem você quiser, fique tranquilo. Eu só peço que você não discuta com pessoas por causa do voto, não brigue com familiares, não fique intrigados de irmãos na igreja. Amém? Enquanto instituição, a igreja ela não pode e nem deve se manifestar partidariamente falando enquanto instituição, mas pessoalmente cada um de nós podemos nos manifestar apoiando o candidato que você achar melhor. Amém? Então, se você estiver me seguindo no Instagram e você vê lá eu apoiando um candidato A, um candidato B, não necessariamente significa que essa é a opção da instituição, mas a minha pessoal. Afinal de contas, eu também sou uma pessoa cidadã. Amém? Você também é? Então, fica tranquilo com relação a isso, tá bom? Então, se você discordar de mim, glória a Deus, irmãos. Que bom que nós temos liberdade para discordar. Amém? Queridos, nós vamos ter uma reunião rápida com o pessoal da cantina, daqui a pouco, quando o culto terminar, tá bom? Do Verbo Café e da equipe nova que está sendo montada. Então, não falta. Eu quero te lembrar que o curso de oração Verbo da Vida vai começar no próximo final de semana. Então, se você está aqui e você ainda não fez a inscrição no curso de oração, nós queremos mesmo te convidar a me procurar, ou procurar a Adriana agora no final. Pode deixar o cartaz? Sim. As aulas não vão começar no dia 3, como está ali, vai ser no próximo sábado à tarde, tá bom? Às 15 horas, lá na Igreja do Centro. Então, no próximo final de semana, sábado à tarde, domingo de manhã, início do nosso curso de oração. Depois, sempre nas terças e quartas, das 19h30 às 22 horas. Amém? Até a primeira semana de novembro, você que vai fazer o curso de oração tem um compromisso. Queridos, eu creio de verdade que não é somente um curso normal. Nós não estamos fazendo isso somente para ganhar dinheiro. Esse não é o intuito. O intuito mesmo é que nós possamos aprender, ser levados pelo Senhor a níveis novos de entrega, de intensidade, de oração. E você, irmão, não fica de fora não. Não fica pensando, eita, mas eu queria tanto fazer. Você pode fazer a inscrição por meio do site do Tiqueta, dividir em 12 vezes no cartão. O valor da inscrição é um pagamento só para esse primeiro módulo de curso inteiro. Então, meu irmão, não perde essa oportunidade, não fica de fora, tá bom? Na quarta-feira à noite, nós vamos ter o nosso dia Verbo da Vida de oração pelo Brasil, acontecendo aqui na nossa igreja, às 19 horas, tá bom? Então, vamos ter um culto na quarta-feira à noite, um culto aqui na nossa igreja. É feriado, né, dia 7, então é bem tranquilo para você vir. Vamos estar juntos aqui orando pela nossa nação, tá bom? 7 da noite. E nós também vamos começar a nova turma do discipulado, amém? Então você que está aqui, que ainda não fez o discipulado, você está convidado a estar conosco no próximo dia 13 de setembro. Pastor, mas eu vou fazer o curso de oração e eu quero participar do discipulado. Não tem problema, fala conosco, a gente vai poder te ajudar e você não vai perder nenhum e nem outro. Amém? Então, dia 13 começa o discipulado. Se você deseja entrar nessa nova turma, amém? Você pode também nos procurar no final para a gente pegar o teu nome. Quinta-feira temos a nossa quinta profética. Eu vou estar ministrando sobre um assunto maravilhoso, amém? Eu quero que você não falte, não fique em casa. Vamos estar falando um pouco sobre os dons do Espírito Santo. Então, nós vamos ensinar também sobre esse assunto. Eu quero que você gere expectativas naquilo que Deus vai fazer. E eu quero te lembrar da nossa conferência de homens e mulheres, que vai acontecer aqui na nossa igreja de 8 a 10 de dezembro. Então, você, mulher de Deus, você pode fazer sua inscrição ou sua pré-inscrição. Fale com a Adriana agora no final, dê o seu nome. Nós já temos uma grande quantidade de mulheres, né, que já fizeram a pré-inscrição, que já se comprometeram a estar conosco nesses dias, tanto daqui quanto de outras igrejas. E eu creio de verdade, irmãos, que vai ser um tempo poderoso. Nós queremos mesmo te dar a oportunidade de você fazer isso rapidamente, para você não ficar de fora. Nós só vamos ter disponíveis 200 cadeiras para esse evento aqui na igreja. Tá? Então você não fique de fora, mulher de Deus. Eu sei que vai vir mulheres de vários lugares. E os homens, vamos estar lá na igreja da Vila Padre Inácio, também na nossa conferência de homens, com o pastor João Roberto e com o pastor Emiliano. Eu também vou estar ministrando. Para as mulheres, Janaína, Tati, Adriana e Maísa Daniel vão estar ministrando. Rapaz, eu vou dizer, vai ser o reteté.
amém? Como diria um primo meu, pipoco do trovão azul. Então, eu não sei porque é azul, amém? Mas você não fique de fora, amém? Corre, faz sua inscrição, você pode escanear o QR Code, você pode nos procurar, dar o teu nome, a gente também pode passar o link para você entrar. Ou se você ainda tiver dificuldade, entra na bio do Instagram, Verbo Maurício de Nassau, clica lá, está lá o link para também você fazer a tua inscrição, tanto para a conferência de homens, como para a conferência de mulheres. Você pode parcelar, dividir no cartão, amém? Mas você não vai ficar de fora. Venha! Está perdoado. Então, o pastor Davi me informou que um pessoal, né, que está trabalhando na campanha de um candidato, ele fez uma divulgação aí fora em alguns carros, colocando um folderzinho, tá? Então, como eu te falei, nós somos livres para aceitar e votar em quem você quiser, amém? Então, não é a igreja que está fazendo isso, foi alguém que passou aí e fez. E aí o pastor Davi veio aqui me avisar para que você possa ficar também ligado com relação a isso, tá bom? Você pode ficar de pé, vamos orar. Queridos, as mulheres, elas estão se organizando, né? A Adriana já colocou no grupo também, para fazermos um brechó chique aqui para as mulheres da nossa igreja e para os homens também. Então, você que deseja participar junto conosco desse projeto, procura a Adriana. Você pode doar roupas, ou você também pode comprar roupas novas e doar para esse dia, amém? A data ainda vai ser divulgada, mas fica à vontade, você também pode participar semeando para a gente abençoar a nossa conferência, amém? Vamos orar. Pai, te rendemos graças, Senhor, no nome de Jesus, por tua palavra, pelo teu cuidado com a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado para vivermos uma vida de fé, uma vida de ousadia, crendo e se movendo de acordo com a tua palavra. Pai, no nome de Jesus, te rendemos graça, porque sabemos que a tua palavra é viva, poderosa e eficaz, e que ela funciona sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito repouse sobre sua vida. Vai na paz, cumprimenta teu irmão e passa no Verbo Café para encher teu bucho.